Olá, vamos apresentar o nosso TCC do curso de Engenharia de Produção da Univesp. O tema do nosso trabalho é a análise e proposta de melhoria dos coletes salva-vidas utilizados em plataformas de petróleo, comparando os modelos classe 1 e classe 2, com foco em ergonomia e armazenamento. A segurança em ambientes aquaviários possuem riscos elevados, onde a rapidez de respostas e a confiabilidade dos equipamentos de proteção são fundamentais para preservar as vidas em situações de emergência. Durante nossa análise, identificamos importantes limitações no uso do colete classe 1, principalmente devido ao grande volume, dificuldades ergonômicas, armazenamento inadequado e maior necessidade de manutenção. Diante disso, o nosso problema de pesquisa foi como adequar tecnicamente a seleção e o armazenamento de coletes salva-vidas, garantindo conformidade com as normas NRs, Norman, SOLAS, e ao mesmo tempo otimizando ergonomia e o tempo de respostas em situações de emergência. Com base nesse problema, definimos nosso objetivo geral, que foi analisar o processo de armazenamento e utilização de coletes salva-vidas na plataforma de petróleo costeira, avaliando os impactos ergonômicos, operacionais e normativos da substituição do colete classe 1 pelo classe 2. Para isso, estabelecemos 4 objetivos específicos: identificar os principais desafios de uso de armazenagem dos coletes, analisar as conformidades normativas aplicáveis, avaliar os impactos da substituição entre os modelos e propor indicadores de chave de desempenho, conhecidos como KPIs, para assim verificar a eficiência da melhor proposta. Para embasar tecnicamente esse estudo, utilizamos um conjunto de normas nacionais e internacionais relacionadas à segurança marítima e aos equipamentos de proteção individual. Entre elas destacam-se as Norman 01 e Norman 05 da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil, que regulamentam, respectivamente, a dotação dos equipamentos de salvatagem e os critérios de homologação destes dispositivos. Também utilizamos a NR6, que trata de equipamentos de proteção individual e que estabelece a necessidade de adequação ao risco e a certificação válida dos equipamentos. Além disso, a NR17, que contribuiu com os critérios ergonômicos aplicados às análises dos coletes, enquanto a NR30 forneceu as diretrizes voltadas à segurança e à saúde no trabalho aquaviário. No cenário internacional, há a Convenção SOLAS, que estabelece os principais padrões de segurança para as operações marítimas e que serviu como referência complementar para este estudo. Um ponto fundamental da pesquisa é compreender que plataformas costeiras possuem características operacionais diferentes das plataformas de mar aberto. Por estarem mais próximas das costas, essas unidades elas contam com menor tempo de resposta para resgate e maior disponibilidade logístico e operacional. Então, nesse contexto, torna-se viável analisar a substituição dos coletes de classe 1, normalmente utilizados nas operações de maior distância, pelos coletes classe 2, que atendem adequadamente as operações costeiras. Além da conformidade normativa, essa substituição ela pode trazer inúmeros benefícios importantes relacionados à ergonomia, tanto quanto a facilidade de armazenamento, a mobilidade dos trabalhadores e também a otimização dos espaços destinados aos equipamentos de emergência. Metodologia. A pesquisa foi desenvolvida com um estudo de casos aplicado, utilizando uma abordagem mista qualitativa e quantitativa. Na parte qualitativa, realizamos a análise das normas técnicas e também observamos na prática como era feito o armazenamento dos coletes na unidade estudada.
Já na etapa quantitativa, definimos 6 indicadores principais para avaliar os impactos da substituição dos coletes. Entre eles estão o tempo médio para a retirada dos equipamentos, a quantidade de coletes armazenados por caixa, o índice de não conformidade na armazenagem, a restrição da mobilidade dos colaboradores, o custo anual de manutenção e a disposição operacional dos equipamentos. No cenário analisado, estudamos uma plataforma fixa costeira, localizada próxima ao litoral, com suporte logístico permanente. A partir desta realidade, avaliamos a possibilidade de substituição dos coletes de classe 1 pelos de classe 2, sempre considerando o atendimento às normas de segurança e proteção dos colaboradores. Além disso, também foram analisados fatores como ergonomia, facilidade de armazenamento, otimização de espaço e redução dos custos de manutenção. Para fundamentar o estudo, utilizamos documentos da Marinha do Brasil, normas da SRTE, publicações acadêmicas disponíveis no Google e literatura técnica especializada. A partir das observações de campo e relato dos colaboradores, identificamos 4 problemas principais com o colete classe 1. Primeiro, a dificuldade de colocação, onde o ajuste das tiras, o volume do colar flutuante e a rigidez estrutural aumentam o tempo de resposta em situação de emergência. Em segundo, a mobilidade prejudicada. O equipamento restringe o movimento dos membros superiores e do tronco, aumentando o risco de tropeços em escadas, degraus e áreas de espaço confinado. Em terceira, a necessidade de manutenção das luzes de sinalização estroboscópicas obrigatórias, que gera alto custo preventivo e corretivo com as baterias, lâmpadas e mecanismos de ativação. Em quarto, o grande volume do equipamento, que é incompatível com as caixas de guardas existentes hoje e que permitem apenas armazenar 15 unidades por caixa, em uma unidade que possui 50 colaboradores a bordo. Sendo assim, não atende às demandas de POB da plataforma. Todos esses fatores impactam diretamente os KPIs definidos nesse estudo. Podemos ver, neste exemplo, a diferença entre os coletes classe 1 e o classe 2. Mesmo o colete classe 1 sendo um excelente EPI, ele tem sua obrigatoriedade apenas em mar aberto, conforme exigido nos solos, onde o tempo de resgate é bem maior e o risco muito mais elevado. Temos que levar em consideração que o objeto desse estudo se localiza na área costeira. E, sendo assim, foi identificado que o classe 2 ele é plenamente adequado e atende perfeitamente uma situação de emergência, além de ser mais confortável, permitindo maior mobilidade e facilidade, agilidade ao escape de uma plataforma. Ele é menos custoso, onde o custo de manutenção de classe 1 custa aproximadamente R$ 700 por unidade, o classe 2 custa hoje em cerca de R$ 250 a manutenção, uma diferença de R$ 450 por unidade. Uma dúvida comum nesse tipo de proposta é: a substituição é permitida pelas normas? E a resposta é sim. As normas deixam claro que o uso exclusivo do colete classe 1, mesmo que permitido, não é uma exigência obrigatória para plataformas de operação costeira. Já o colete classe 2 é plenamente compatível com o perfil de risco identificado, desde que devidamente homologado pela Marinha do Brasil, constando no catálogo de material homologado, com certificado de aprovação válido e rastreabilidade garantida. Pela óptica da NR6, adequação ergonômica e a facilidade de uso são critérios de conformidade de uso do EPI. Pela NR17, o colete classe 1 contraria
os movimentos, a fluidez do ambiente operacional. E a NR30 exige justamente que os equipamentos sejam compatíveis com o cenário operacional. Portanto, a substituição é normativamente respaldada, tendo em vista que atende todos os requisitos técnicos formais. Com base no diagnóstico e na análise normativa, estruturamos uma proposta de melhoria dividida em duas frentes principais. A primeira consiste na substituição gradual do colete classe 1 pelo classe 2. Essa transição será feita de forma progressiva, à medida que os equipamentos atingirem o fim da sua vida útil, priorizando as áreas operacionais mais críticas. Desse modo, garantimos uma transição segura, controlada e economicamente viável. A segunda frente aborda a adequação das caixas de guarda, onde propomos 3 melhorias. A inserção de divisórias verticais em práticos ou FRP para a separação física dos coletes, facilitando a retirada individual, a identificação visual por tamanho, reduzindo drasticamente o tempo de seleção e emergência e a inserição de uma manta ou berço no fundo da caixa, garantindo uma ventilação, drenagem e uma melhor conservação dos equipamentos. Complementando a estrutura física, propomos a padronização dos procedimentos de inspeção, através de um checklist totalmente alinhado às NRs e à Norman. Garantiremos o bom estado contínuo dos EPIs. Além disso, será de suma importância a elaboração e aplicação de treinamentos periódicos para todos os trabalhadores, trazendo instruções claras de utilização, retirada, armazenagem e boas práticas de conservação. Os resultados esperados com a implementação dessa proposta são expressivos e mensuráveis. Primeiramente, a capacidade de armazenamento por caixa salta de 15 para 50 unidades, um aumento real de 233%. O tempo de retirada em emergência é reduzido devido à organização interna e à menor volumetria do novo equipamento. A ergonomia também melhora, diminuindo o esforço físico do manuseio. Na parte financeira, a manutenção é simplificada com a eliminação dos sistemas luminosos obrigatórios, gerando uma economia estimada de R$ 450 por unidade ao longo do seu ciclo de vida. Com isso, aumentamos a taxa de disponibilidade operacional e reduzimos o índice de restrição de mobilidade dos trabalhadores. Todos esses indicadores provam que essa proposta vai muito além de uma simples troca de equipamento. Trata-se de uma melhoria sistêmica em todo o processo de segurança. Concluímos que o colete salva-vidas de classe 1 impõe limitações relevantes ao sistema de segurança de plataformas costeiras, sendo entre eles o armazenamento reduzido, a mobilidade restrita, a ergonomia inadequada e a elevada carga de manutenção. A substituição pelos coletes de classe 2 é normativamente respaldada pela norma NR6, NR17 e NR30, e operacionalmente eles são viáveis. A solução proposta é integrada a substituição gradual e adequação das caixas de guarda e padronização dos procedimentos. Os ganhos são logísticos, ergonômicos, operacionais e econômicos, sendo todos mensuráveis pelos KPIs definidos. Este trabalho demonstra como os princípios da engenharia de produção podem ser aplicados de forma concreta na gestão de segurança aquaviária, contribuindo para a proteção dos trabalhadores e para a eficiência do sistema de salvatagem. Gostaríamos de agradecer a nossa orientadora, a professora Silvia Diane Flores Carreno, pela orientação ao longo de todo o nosso trabalho. Agradecemos também à banca examinadora pela disponibilidade e atenção. E encerramos agradecendo a todos que contribuíram diretamente ou indiretamente para a realização desse TCC. Estamos à disposição para responder perguntas e dúvidas. Obrigado.